Meu nome é Flávio Tarassolti, eu sou diretor da unidade de valvopatias do INCOR, diretor clínico da unidade de valvopatias. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença extremamente grave, que tem um potencial muito grande de tratamento e uma dificuldade muito grande no seu acompanhamento. É uma patologia complexa, para vocês terem uma ideia, apesar de não muito frequente, mas o seu acometimento merece um conhecimento clínico cardiológico muito grande, onde várias unidades, não só a unidade cardiológica, a unidade de cirurgia, a unidade de infectologia, acaba necessitando agregar para tratar esses pacientes. Como eu falei, é uma patologia grave e complexa na sua formação. Pode passar. Vocês estão vendo aqui nesse slide a complexidade da patogênese. Não vamos descrever, que nossa apresentação vai ser muito mais assistencial do que fisiopatológica, mas precisa de uma condição predisponente. Normalmente a condição predisponente é uma valvopatia em 80% dos casos, como nós vamos mostrar, e logicamente precisa de uma condição também de um outro quadro associado, como aqui no slide mostra, uma bacteremia, a virulência, a adesividade das bactérias, os fatores locais humorais. Então, não só o fator predisponente, mas os fatores desencadeantes também, que acabam levando à endocardite infecciosa. Dentro dos fatores predisponentes, como eu comentei, a cardiopatia ocupa quase o paciente. Para ter uma endocardite infecciosa, 80% dos casos, ele tem de ter algum grau de cardiopatia. Dentro da cardiopatia, a válvula nativa, dentro da nossa experiência, acomete 37%, a prótese em torno de 30%, cardiopatia congênita 10%, marca-passo hoje em dia é muito importante, está aumentando principalmente nos países em desenvolvimento, o tempo, cada vez mais o envelhecimento, melhor dizendo, de vida, o implante de marca-passo, as doenças degenerativas, aproveitando o fator predisponente, têm aumentado muito nos países em desenvolvimento. Por enquanto, no nosso meio, é quase 1% e outros casos em torno de 2%. Cardiopatia prévia desconhecida ou ausente chega a ocupar 20%. Um outro dado que tem de ser valorizado na endocardite infecciosa dentro da sua complexidade é outra porta de entrada, além da bacteremia habitual, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, os viciados, os pacientes com imunodepressão, que acabam levando uma propensão à endocardite, não só do lado esquerdo, que está mais visando nas cardiopatias de maneira geral, os pacientes com esse perfil levando a endocardite infecciosa do lado direito, como nós vamos mostrar e aplicar o tratamento na evolução. Não podemos esquecer, dentro da etiopatogenia, é muito importante, quando você está em presença, aqui já falando em termos de etiologia, por exemplo, a gente sabe que os streptococcus, eles são a maior quantidade de endocardite no nosso meio, principalmente aqui na América Latina, os streptococcus são a causa mais importante. E quando nós estamos diante de uma bacteremia relacionada ao Strepto bovis, há uma correlação importante com algum tipo de tumor, principalmente coloretal, não necessariamente maligno. Então, toda vez que vocês estiverem de frente de um paciente onde vocês estão tratando uma endocardite infecciosa e na hemocultura dá o Strepto bovis, a correlação com tumores coloretais é importante e há necessidade de investigação, senão há uma recorrência da endocardite na evolução, mesmo tratando a endocardite. Outros dados que têm chamado a atenção é o próprio HIV positivo, principalmente também na endocardite do lado direito, aí, a semelhança que ocorre nos imunodeprimidos, nos viciados e outros dados nosocomial que tem de ser valorizado. Catéter intravenoso, procedimentos gastrointestinais, geniturinários, infecção da ferida operatória sempre são um foco desencadeante para endocardite infecciosa, principalmente, como vocês viram, o fator predisponente tem de ser uma cardiopatia valvar. Então, paciente com cardiopatia valvar e tem desse perfil de manipulação, principalmente, lógico, dentária, vocês têm de pensar
possibilidade de endocardite infecciosa se ele apresentar na evolução, como nós vamos ver, febre e alguns outros sinais importantes, consultivos principalmente. Então, você pode classificar a endocardite infecciosa, vendo já os fatores desencadeantes predisponentes, em aguda, normalmente 1 a 6 semanas, que tem maior virulência, estão muito associados a estafilococos e os gram-negativos. A subaguda ou crônica, que pode durar semanas e meses, talvez a evolução de menor virulência, mas não é incomum, quando não se pensa no diagnóstico, o paciente vai arrastando o diagnóstico de endocardite infecciosa, sendo subaguda ou crônica, semanas e meses, ele acaba chegando no nosso consultório, muitas vezes no pronto-socorro, numa condição clínica muito importante, com alterações anatômicas da válvula, insuficiência cardíaca, um quadro infeccioso concomitante muito importante. Mas a maioria das vezes é o Streptococcus, principalmente do grupo Viridans. A válvula você pode também dividir essa classificação em válvula nativa ou prótese valvar precoce ou tardia. Por que é importante todas essas classificações? Porque está ligada muitas vezes com a etiologia da bactéria. A válvula nativa, se ele tem uma cardiopatia crônica, e dependendo da manipulação, na grande maioria das vezes, é estáfilo e estrepto. A prótese valvar precoce, ou seja, menor que 1 ano de cirurgia, e principalmente nos primeiros 60 dias, onde o conceito de diagnóstico de prótese valvar precoce se aplica, normalmente são os estafilococos, seja ele o aureus ou epidermides. E as próteses mais tardias, acima de 1 ano, normalmente está associado às bactérias habituais da válvula nativa, como Streptos, o grupo Strepto, Enterococo e muitas vezes o estafilococo, sem dúvida nenhuma. O usuário de drogas ou imunodeprimidos, como a gente já mostrou, repetindo, está associado a estafilococos ou principalmente os estafilococos, sendo aureus ou epidermides, ou muitas vezes aos gram-negativos, geralmente acometendo, como eu já comentei, o lado direito do coração. Aqui, como a gente já falou, a nativa é Streptococcus e menor que 1 ano, os estafilococos, sendo aureus epidermides, ou seja, coagulase negativo. Só para fixar bem esses conceitos. A descrição da etiologia, já comentado, os streptococos são mais frequentes, principalmente na válvula nativa, os estafilococos menos frequentes na válvula nativa, mas mais frequentes na prótese, principalmente precoce. Nós temos as bactérias gram-negativas em 6,3%, os fungos em torno de 3%, e os demais, outros 2,2%, hemocultura negativa chegando a 11%. Normalmente, hemocultura negativa a gente encontra nos pacientes que já foram tratados com antibióticos previamente e acaba negativando e dificultando o crescimento da bactéria no sangue. Um dado importante na coleta, eu acho que do ponto de vista assistencial, na coleta, normalmente o paciente que chega no pronto-socorro, ele está virgem de tratamento e se pensa em endocardite infecciosa no pronto-socorro, a coleta de hemocultura tem que ser pelo menos 2 ou 3 no intervalo de 30 a 60 minutos e procurando os vários locais. Aí você tem a certeza realmente com os cuidados que precisa ser da coleta. Dessa maneira, você até acaba tendo uma positividade maior das hemoculturas. E se o paciente está toxemiado após a coleta, logicamente, das hemoculturas, entrar imediatamente com antibiótico quando se pensa numa doença como endocardite infecciosa e um quadro clínico em evolução infeccioso grave, concomitante. Os sintomas, normalmente, como eu já comentei, febre mais valvopatia, alta suspeita clínica. Há os diagnósticos diferenciais da cardiopatia, mas, em geral, você sempre fica atento em se tentar afastar a endocardite quando você tem esse quadro concomitante. O paciente que chega no pronto-socorro, você já sabe que tem uma cardiopatia prévia e tem febre. Só para mostrar, nem todo paciente com endocardite infecciosa é obrigado a apresentar febre. Existe, ou mostra um sinal importante como esse, mas 80% a 85%
chegam ao nosso pronto-socorro relatando febre, 80% a 85% tem algum sopro cardíaco, a esplenomegalia vale a pena procurar e reavaliar, que você pode encontrar de 15% até 50% dos casos, e as manifestações periféricas são importantes. Então, do ponto de vista prático, é realmente avaliar o paciente como um todo, olhando as mucosas, o braço, perna, porque você pode encontrar eventos, os fenômenos chamados periféricos, principalmente as petequias, que um paciente que tem febre, um sopro cardíaco, você acha petequias, do ponto de vista clínico, praticamente você fecha o diagnóstico de endocardite infecciosa nesses pacientes. Outra eventualidade que pode dar um quadro de febre importante, manifestação periférica, tipo essas vasculares com petequia, sem dúvida nenhuma, as meningites, certo? Principalmente a meningocócica, mas num paciente com esse perfil que eu estou mostrando, vale a pena já pensar e praticamente o diagnóstico de endocardite infecciosa clínico ali no pronto-socorro está fechado com essas 3 apresentações: febre, sopro cardíaco e manifestações periféricas. Como eu comentei, pelo menos 2 a 3 pares de hemoculturas, que deve ser colhido quando vocês estão diante de uma suspeita de endocardite infecciosa, ou no pronto-socorro, ou até no seu consultório. Em alguns casos, que já vem com hemoculturas negativas, que vem encaminhado, não esquecer das sorologias que dão muito hemoculturas negativas, que são a Bartonella, aí lembrar da sorologia, o IgG para Bartonella, Coxiella, Burnetti, são importantes, é só para lembrar esses focos que as pessoas esquecem e são importantes. Logicamente, o perfil do doente com endocardite infecciosa, principalmente aguda ou subaguda, é anemia e uma leucocitose não muito importante. E na urina, lembrar, a proteinúria e hematúria é um sinal importante. Outros exames que a gente deve reavaliar, logicamente, proteína C reativa, eletrocardiograma é de fundamental importância, principalmente se o paciente apresenta alguma cardiopatia e na evolução começa a apresentar principalmente bloqueio de ramo, bloqueio atroventricular, mesmo vocês não conhecendo, tem de lembrar dessa possibilidade, porque esse quadro, com uma suspeita de endocardite, com alterações tipo bloqueio atroventricular ou bloqueios de ramos, se vocês não têm o comparativo, sempre lembrar na possibilidade de abscesso de anel. E é uma alteração anatômica importante e extremamente grave. A radiografia de tórax pode complementar não só para ajudar o diagnóstico, talvez, de insuficiência cardíaca concomitante, isso mais se faz pela evolução clínica, mas também para afastar a endocardite, que muitas vezes vocês podem apresentar um quadro já pneumônico e um paciente com febre e endocardite, de repente vocês acham um quadro infeccioso pulmonar, muitas vezes pode ser a causa da febre naquele valvopata e afasta o diagnóstico de endocardite infecciosa. Logicamente, as culturas, o anatopatológico, isso é feito na cirurgia, mas o ecocardiograma é um exame poderoso e importante e tem de ser valorizado. O ultrassom de abdômen, não só para ver se tem, às vezes, alguma alteração visceral, mas principalmente, às vezes, para afastar ou mostrar se não tem alguma embolia séptica. Muitas vezes vocês não têm um sopro de muita expressão, ou se tem, estão suspeitando, e o eco não mostra uma alteração importante, o ultrassom de abdômen pode mostrar sinais de embolias, principalmente em vísceras maciças, como o fígado, baço, rim. Isso pode ajudar o diagnóstico de endocardite infecciosa, inclusive no pronto-socorro, enquanto se aguarda a hemocultura. Hoje se usa muito também a tomografia, a ressonância, principalmente para se avaliar embolia cerebral concomitantemente. Dentro de um contexto mais novo hoje em dia, principalmente as diretrizes europeias estão valorizando muito o tomógrafo com PET scan, que se avalia até aquele PET scan oncológico, agora infeccioso, para ajudar o diagnóstico, mas tomar muito cuidado na leitura. Então, às vezes dá um falso positivo nos pacientes que foram operados recentemente do coração, e até 20, 30 dias pode mostrar uma captura do positron
e pensar que é uma endocardite. Na verdade, é só um processo inflamatório pela manipulação. Mas é lembrar que existe hoje essa possibilidade do PET-CT para o diagnóstico da endocardite infecciosa. Logicamente, a interpretação depende do quadro clínico e juntamente com o radiologista para vocês fecharem o diagnóstico com esse exame de endocardite infecciosa. Os diagnósticos anatopatológico e diagnóstico clínico são os critérios de Duke. Rapidamente, aquilo que a gente falou, então você tem de ter 2 hemoculturas positivas, muitas vezes os micro-organismos típicos, como eu comentei, Streptococcus e os Staphylococcus, certo? E um envolvimento endocárdico, onde o melhor exame, do ponto de vista emergencial, é o ecocardiograma, mostrando uma vegetação com esse perfil. Então, você tem 2 critérios maiores chamados aí, você pode fechar o diagnóstico de endocardite infecciosa. Outros critérios que têm de ser valorizados são menores, são a cardiopatia ou vício de droga venosa, num paciente que tem valvopatia e tem febre, tem de ser valorizado. Já falei dos fenômenos vasculares que nós vamos mostrar aqui como exemplo, os fenômenos imunitários, principalmente esses fenômenos a nível de rim, certos exames urinários, mostrando uma proteinúria e uma hematúria, e evidências microbiológicas que pode ser tirado no material ou da embolia periférica ou até já no centro cirúrgico, retirando a válvula e mandando para anatomia patológica ou para cultura dessa válvula com endocardite infecciosa. Aqui estão a tríade, né, que a gente já falou, endocardite possível, a definitiva, repetindo, 2 critérios maiores, fecha, ou 3 critérios menores e um maior, fecha o diagnóstico da endocardite, ou 5 critérios menores. Só lembrando os critérios menores, certo? Aqui são as bactérias mais frequentes, só das hemoculturas positivas, os Streptobovis, o grupo Racec, o Staphylococcus. Ainda a critério maior, o envolvimento endocárdico, uma ausculta positiva, um novo sopro, um eco com vegetação, abscesso ou deiscências novas na evolução. Critério maior. Aqui é uma vegetação notória, aqui como está mostrando a seta. A importância, só lembrando do ecocardiograma, a sensibilidade do eco transtorácico, ele chega quase a 60%, 70%. E, logicamente, para uma endocardite infecciosa, muitas vezes, se você tem uma suspeita só, e principalmente se o paciente tem prótese ou suspeita de abscesso, o melhor exame, sem dúvida nenhuma, é o eco transesofágico, que chega a uma sensibilidade de quase entre 82% a 96% para ajudar o diagnóstico de endocardite infecciosa. Normalmente, de cara, quando você já tem uma janela ruim, e para avaliar principalmente válvula pulmonar ou prótese, sem dúvida nenhuma, para afastar a endocardite infecciosa, o eco transesofágico é melhor que o eco transtorácico nessas peculiaridades que eu comentei. Aqui os critérios menores, que vale a pena, como eu já falei desde o começo e estamos repetindo, cardiopatia ou vício de droga, febre maior que 38 graus no paciente com sopro cardíaco, fenômenos vasculares, embolia, aneurisma micótico, hemorragia, lesões de Janeway, fenômenos imunitários, principalmente aglomerulonefrite, nódulos de Osler, manchas de Roth e fator reumatoide. E a evidência microbiológica são critérios menores. Aqui está uma mancha de Janeway, certo? É um fenômeno imunitário muito importante que nós temos de procurar à distância quando nós temos um paciente com suspeita de endocardite. Aqui você tem outra mancha, você vê que são coisas leves, mas num paciente que você suspeita de endocardite, vocês acham alterações vasculares periféricas tendem a ser valorizadas. São manchas eritematosas na palma, nas solas do pé, nas palmas das mãos, ou decorrência de uma embolia séptica. Nódulo de Osler, é macio, subcutâneo, como está escrito aqui, normalmente na polpa digital. Se não pensar em endocardite, também não lembrar dos fenômenos vasculares periféricos, vocês acabam não diagnosticando. Então, vale a pena a gente relembrar e reforçar para vocês esses aspectos. Aqui é uma mancha de Roth,
típica, isso vocês no fundo de olho, chamando oftalmologista ou algum emergencista com experiência, um paciente com febre, endocardite e suspeita de endocardite infecciosa, você acha uma manja de Roth, praticamente você fecha o diagnóstico de endocardite infecciosa. São os fenômenos vasculares, esses são mais frequentes, que tem que ser valorizado. Veja na região ungueal, são coisas pequenas, mas se bem procuradas, vocês acham. Essa paciente veio com febre, tinha uma valvopatia e achamos essas alterações e na evolução, já há 2, 3 dias, mesmo em vigência do tratamento, mostrou alterações vasculares periféricas, como essas petequias aqui demonstradas. Outros dados, que são pacientes com endocardite infecciosa, que acabam evoluindo com dor de cabeça, alterações importantes, lembrado do aneurisma micótico. São alterações ou por embolia séptica na vasa vasória ou alterações imunitárias. E um paciente com a suspeita de endocardite com cefaleia, vocês têm de ir atrás da possibilidade de aneurisma, e se a cefaleia é progressiva, ela está prestes a se romper. E às vezes o tratamento está em tratar o aneurisma micótico desses pacientes. Na grande maioria, aproveitando a nossa apresentação, a grande maioria das endocardites infecciosas que apresentam aneurisma micótico, o simples tratamento antibiótico da endocardite infecciosa acaba normalizando ou diminuindo o aneurisma, que na verdade não é um aneurisma, é um pseudoaneurisma que se forma, mas o tratamento clínico ou o tratamento da endocardite infecciosa, você tem resolução praticamente desse pseudoaneurisma, seja ele cerebral ou periférico. Aqui um outro mais periférico. E o tratamento? Passamos para o tratamento. Normalmente, endocardite infecciosa, o tratamento, principalmente válvula nativa, o tratamento é antibiótico terapia. A cirurgia da endocardite infecciosa se presta para as complicações da endocardite, como nós vamos mostrar. O tratamento em geral diminui muito a gravidade, a mortalidade principalmente, reduziu bastante depois da introdução da penicilina nos anos 50, e agora a mortalidade caiu de 20% a 30%, ainda é muito alta, seja ela com antibiótico terapia e tratando as complicações com a cirurgia cardíaca. Normalmente o tratamento clínico, principalmente ligado à válvula nativa com endocardite infecciosa, é em torno de 65% dos pacientes, e a cirurgia que se presta às complicações é em torno de 35% a 36%. O tratamento de streptovíridas, normalmente a penicilina ou ceftriaxone, 4 semanas. Em alguns pacientes você pode usar vancomicina, mas o tratamento de escolha para o víridas ou bovis, sem dúvida nenhuma, susceptíveis e com MIC bem baixo, é a penicilina e o ceftriaxone. A vancomicina, quando o MIC tem alguma resistência maior. Em prótese, normalmente se você está pretendendo, é uma prótese já tardia, que é um strepto do grupo víridas e bovis, é 6 semanas de tratamento e acrescentando principalmente a gentamicina por 2 semanas. Em alguns pacientes onde você tem uma resistência maior, como eu falei, a vancomicina pode ser utilizada no streptovírides ou no bovis e associado à gentamicina, em alguns casos, por 2 semanas. No enterococo, onde você normalmente tem uma resistência maior à penicilina, ou você usa ampicilina ou vancomicina ou até tecoplamina nesses pacientes, associado muitas vezes à gentamicina por um tempo de 2 semanas, mantendo o paciente em válvula nativa 4 semanas de tratamento do enterococo, em prótese em torno de 6 semanas com a ampicilina ou vancomicina. Sempre quando você tiver uma possibilidade de bovis, como eu mostrei no início, lembrar da colonoscopia, porque estão ligados a 75% de tumor intestinal. Isso é muito importante. O estafilococcus, normalmente, se é válvula nativa e não é endocardite precoce, se usa oxacilina em altas doses associada à gentamicina, normalmente 6 semanas, chegando a usar até 12 gramas de oxacilina e 3 a 5 miligramas de gentamicina, por 2 a 3 semanas de gentamicina
e oxacilina de 4 a 6 semanas. Em pacientes que têm prótese, principalmente se for precoce, sem dúvida nenhuma, a vancomicina associada à gentamicina. O grupo RASEC, normalmente usando ceftriaxone pelo menos 4 semanas. Cândida, normalmente eufotericina ou similares, uso prolongado. E as enterobactérias, que é menos frequente, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, são os beta-lactâmicos, sempre associado a um aminoglicosídeo, que duração normalmente de 2 a 4 semanas. A pseudomonas, a tobramicina, a piperacilina, ceftazidime ou cefepime, de 4 a 6 semanas, se é válvula nativa. Se é prótese, normalmente vai ser associado à cirurgia e 6 semanas de tratamento. Nos pacientes que têm hemocultura negativa, você pensar em agentes como a Brucella, Bartonella, Coxiella, como eu falei no início. Isso é muito importante. E não esquecer, às vezes tem um crescimento lento das bactérias ou RASEC, que às vezes você acaba tendo dificuldade de isolar a bactéria e, logicamente, os fungos, como já foi comentado. Principalmente ligado a essas hemoculturas negativas no início do tratamento. A indicação cirúrgica básica, a complicação mais importante é o paciente que tem endocardite infecciosa, seja válvula nativa ou prótese, insuficiência cardíaca igual à indicação cirúrgica 100%, uma infecção não controlada, começa o tratamento, vocês têm hemocultura, estão com a dose adequada, o MIC adequado e o paciente persiste com infecção, vocês procuram um foco à distância, principalmente embolias sépticas, que não está formando abscessos, principalmente em rim, na região esplênica ou hepática, e o paciente sendo bem tratado e continua com febre, apesar do antibiótico em dose adequada, vocês podem colocar como falha do tratamento etiológico a segunda causa de indicação cirúrgica, seja em válvula nativa ou em prótese nesses pacientes. Normalmente, o tempo de intervenção, que é muito importante, que ligam muito para a gente, o paciente que tem uma endocardite infecciosa e fez uma embolia, ou chega com embolia, quando que deve ser feito o tratamento cirúrgico desses pacientes, já que muitas vezes eles podem ter uma indicação, ou porque ele está evoluindo com insuficiência cardíaca, ou falha do tratamento etiológico. De preferência, lógico, se for possível, se é um AVC isquêmico, normalmente 7 a 14 dias, se é um AVC hemorrágico, o paciente está se recuperando do quadro neurológico, evidente, a supremacia da indicação depende de como está a atividade cognitiva do paciente, neurológica do paciente, você espera em torno de 30 dias. É lógico, depende muito do quadro clínico para você matematizar essa indicação, mas em média, AVC isquêmico 7 a 14 dias, voltando, e AVC hemorrágico após 30 dias, já dá uma segurança para indicar cirurgia nesses pacientes, cirurgia cardíaca nesses pacientes. Vocês uma noção geral da indicação, uma endocardite infecciosa, tem esse fluxograma, que a gente aplica muitas vezes, vai no Instituto do Coração, o paciente chega com uma suspeita diagnóstico de endocardite infecciosa, válvula natural, sem toxemia, a gente pede hemocultura, procura fazer o ecocardiograma transtorácico, se tiver dificuldade em transtorácico na avaliação, vai para o transesofágico, confirmada endocardite, tratamento com antibiótico terapia. Mas aguarda, às vezes, até hemocultura. Se é com toxemia, colhe essa hemocultura, está suspeita de endocardite, já se entra com antibiótico e procura-se fazer o eco transtorácico transesofágico. Em prótese maior que 60 dias, praticamente a mesma acompanhamento, mas já previamente se pensando, toda vez que você tem uma prótese, independente se é precoce ou não, a priori o tratamento é antibiótico terapia e cirurgia, diferente da válvula natural, quando você pensa em endocardite, o tratamento mais frequente, sem dúvida nenhuma, é antibiótico terapia. E como eu disse, as complicações se ocorrem na válvula natural, como insuficiência cardíaca, falha do tratamento etiológico, uma alteração anatômica importante, como abscessos de anel, uma ruptura de corda em válvula mitral, a indicação, se for etiologia por fungo, embolias recorrentes, se acaba
recorrendo à cirurgia cardíaca.